A morfologia, como nós já falamos aqui, é o estudo das classes de palavras, que se dividem em 10 rótulos. E essa é uma questão sobre morfologia da banca chamada MS Concursos. Pode ver aí? É uma questão do ano de 2021. E essa questão, ela diz assim: quanto à classificação dos adjuntos adverbiais, coloque C para correto ou I para incorreto e assinale a alternativa devida. Então você tem aí alguns parênteses e dentre eles você está vendo a classificação. Por exemplo, a primeira, quando criança viajava de ônibus. Está dizendo que nessa frase tem uma circunstância de meio. A segunda, podavam-se as plantas com uma grande tesoura. Está dizendo que aí tem uma circunstância de instrumento. E por aí vai. Logo depois, vai haver a sequência de certo, C de certo e I de incorreto. Então faça o seguinte, você não tem a questão na sua mão, mas você pode pausar essa tela aí, pegar um papelzinho e anotar a sua sequência. Faça isso. Bom, se você foi um bom menino, uma boa menina, se você foi obediente, veja se você encontrou a sequência igual a uma dessas 4 ou bem parecida. Vai lá. Vou te dar uma segunda chance. Pause essa tela e pense nisso. Vai lá. Agora, marque ou aquela que você encontrou igualzinha ou bem parecida. Muito bem. Observem que eu falei de morfologia, classe gramatical, mas a questão falou o nome adjunto adverbial. Cuidado com isso. Dá na mesma, mas tem uma diferença. Então, olha, quando você coloca classe gramatical, você tem o artigo, você tem o substantivo, você tem o adjetivo, você tem o advérbio, você tem o pronome, o numeral e por aí vai. Então, enquanto classe gramatical, nós temos uma coisa chamada advérbio e temos uma coisa chamada locução adverbial. Tá? Então, o nome advérbio ou a expressão locução adverbial pertence à classe morfológica chamada de circunstância. Qual que é a diferença entre um advérbio e uma locução adverbial? Um advérbio, na verdade, é uma palavra única. Uma locução adverbial é uma expressão. Em português, locução significa expressão. Agora, é diferente de você falar de função sintática. Por exemplo, o substantivo é uma classe gramatical. João é um substantivo. Quando eu digo João é meu primo, esse substantivo João exerce a função sintática de sujeito da frase. Então, ser substantivo é uma classe gramatical, ser sujeito é uma função sintática. Por exemplo, adjetivo é uma característica, é uma classe gramatical. Então, quando eu falo assim, o feijão estava barato. Barato caracteriza o feijão, então, enquanto classe gramatical, isso é um substantivo, um adjetivo. Agora, a função sintática do adjetivo chama-se predicativo do sujeito, porque barato caracteriza o sujeito, o feijão. Então, classe gramatical é uma coisa, função sintática é outra. Então, quando um advérbio ou uma locução adverbial são classificados sintaticamente, eles se chamam adjunto adverbial. Ok? Então, quando a gente fala de adjunto adverbial, o adjunto adverbial, ao contrário do que muita gente pensa, pode ser uma palavra só ou pode ser uma expressão. Tem gente que pensa que para ser adjunto adverbial tem que ser uma expressão. Tem gente que fala assim, quando é uma palavrinha só é advérbio. Quando é uma expressão é um adjunto adverbial. Não, são classificações diferentes.
Eu até quando batizei essa questão como morfologia, eu fiz errado. E fiz de propósito, para te marcar essa diferença aqui. Isso não é uma questão de morfologia, isso é uma questão de sintaxe. Porque, olha aí na tela, eles colocaram quanto à classificação dos adjuntos adverbiais, e não das locuções adverbiais, e não dos advérbios em si. Ok? Mas vem cá. Quando você pega uma questão de prova, muitas vezes você tem que os adjuntos adverbiais, esses que podem ser palavras, ou esses que podem ser expressões, eles são chamados muitas vezes de termos que exprimem uma circunstância. Então, quando você encontrar uma questão que fala assim, assinale a alternativa cujo termo destacado exprima uma circunstância. Eles estão querendo saber sobre um adjunto adverbial. Claro, quando eu falo assim, estudou aqui desde 1980. Quando eu tenho essa frase, estudou aqui desde 1980, essa é uma expressão que vai me mostrar quando ele estudou. Estudou é um verbo. Um termo que se refere a um verbo é uma expressão adverbial, que gramaticalmente, em termos de morfologia, é chamada de circunstância, ou de locução adverbial. Ou, na sintaxe, seria um adjunto adverbial de tempo. Por que de tempo? Porque 1980 mostra quando foi que ele estudou aqui. Olha a primeira frase. Já não tem uma classificação tão comum. Quando criança, viajava de ônibus. A expressão adverbial é de ônibus. Você pode pensar assim, eu acho que isso está errado, porque de ônibus não é o modo como a pessoa viajava? Poderia ser o modo, mas o ônibus é um meio de transporte. Então, você deveria ter considerado a número 1 como correta. E se a número 1 é correta, você não fez vantagem nenhuma, porque A, B, C e D, todas representam como corretas. Isso é uma questão mal feita. Eles tinham que ter colocado pelo menos um incorreto para poder te dividir. Né? Beleza, é só para te dizer que às vezes a tal expressão que indica meio, ir de ônibus, ir de moto, ir de carro, viajar de navio, você pode confundir com modo. Por exemplo, quando eu falo assim, vivia com um salário mínimo. Ao dizer vivia com um salário mínimo, essa expressão aqui é uma expressão. Ela é, portanto, algo que mostra uma maneira de viver. De que forma que ele consegue pagar as contas dele? Ganhando um salário mínimo. De que maneira que ele vive? Ganhando um salário mínimo. Se isso aqui é um verbo, isso aqui, de novo, é um adjunto adverbial, que não é mais de lugar. Mas eu posso colocar que é um adjunto adverbial de modo. O modo como ele vive, a maneira como ele paga as suas contas, é ganhando um salário mínimo. Então, pode ter circunstância de tempo, pode ter circunstância de modo, pode ter circunstância de meio. Olha na tela, segundo parênteses. Ele diz assim, podavam-se as plantas com uma grande tesoura. Está dizendo que com uma grande tesoura, não está dizendo que é com uma grande tesoura, mas, na verdade, a expressão adverbial é com uma grande tesoura. Você fala assim, isso não é um jeito, um modo como ele podava? Sim. Só que a tesoura é o instrumento que ele utiliza para podar.
Então, o segundo também é certo. Vai na tela. Se o segundo é certo, aí lamento se você marcou a letra B de bola ou a letra D de dado. Porque o segundo é correto. Não é uma circunstância tão comum com a tesoura, mas é uma circunstância fazer a barba com navalha, é um instrumento. Escrever com uma caneta é um instrumento. Desaparafusar a gaveta com uma faca é um instrumento. Então, instrumento pode se confundir com modo. Por exemplo, ele morava em Paris. Quando eu falo que ele morava em Paris, essa expressão em Paris indica o local em que ele morava. Morava é um verbo. Então, isso aqui vai ser um adjunto adverbial, que não é mais de modo, é de lugar. Isso também é tranquilo. Por que de lugar? Porque Paris é o lugar onde a pessoa mora. Então, você já viu que tem lugar, que tem modo, que tem tempo, que tem instrumento, que tem meio. Então, a questão da classificação dos adjuntos adverbiais é uma questão semântica. Olha o terceiro parênteses. Olha aí. O terceiro parênteses diz que eu ia ao cinema com a Margarete. Aí, se fosse ao cinema, seria um adjunto adverbial de lugar. Mas existe a expressão com a Margarete. Ou seja, você pode ir sozinho, mas você pode ir acompanhado de alguém. Então, a Margarete é a pessoa que vai te fazer companhia no cinema. Então, dizer que com a Margarete é uma circunstância de companhia, está certo. Vai lá na tela. Vantagem nenhuma. Por que vantagem nenhuma? Porque tanto a letra A quanto a letra C, o terceiro é correto. Então, você está no páreo com essas duas. Outro exemplo. Com a seca, meu jardim acabou. Está dizendo que a ideia é de assunto. A expressão que você deveria ter olhado aí é com a seca. O meu jardim acabou com a seca. Eu tinha um jardim. E aí veio a seca. E meu jardim secou, murchou, acabou. Ele acabou por quê? Por causa da seca. Então, com a seca não é assunto. Com a seca é causa. O assunto seria assim, eu não gosto de falar sobre política. Então, sobre política é o assunto do qual eu não gosto de falar. Então, se a quarta é errada na tela, aí você acertou a questão se você marcou a letra C de casa. Porque a letra C de casa, a quarta está como correta. E a quinta, aliás, como incorreta. E a quinta está como correta. Olha lá. A quinta é, eu viajo sempre a negócio. Por que isso é finalidade? Eu viajo para negociar. Eu viajo com o objetivo, com a intenção, com o propósito de estabelecer relações comerciais. Ok? Olha a próxima. A próxima diz que fez um vaso com jornal. E está dizendo que isso não é de concessão. Quando eu falo fez um vaso com um jornal, o jornal foi o material que eu utilizei para fazer um vaso. Ou você pode pensar no modo, que eu acho que é pior, instrumento, jornal não é um instrumento, mas é uma circunstância de matéria. Ele fez um cinzeiro com argila, é o material que ele utilizou. Então ele fez um vaso com jornal, é o material que ele utilizou. Concessão, que falou aí, seria oposição. Estou sem agasalho apesar do frio. Teoricamente, se está fazendo frio, eu deveria estar agasalhado. Ao contrário, eu não estou. E a última, na tela, é vista como correta. A última é, não compro mercadoria pirata nem por R$1. Aí está na cara, né? Quando você fala nem por R$1, você está mostrando o preço que você não vai desembolsar. Então, isso é uma circunstância de preço. Você que está estudando para fazer qualquer concurso,
A cobrança semântica das expressões adverbiais é uma coisa que acontece com muita frequência. E é bom que você não fique limitado só a tempo, modo e lugar. Talvez o tempo, o modo e o lugar sejam os mais frequentes, mas você viu uma lista. Hoje eu quero divulgar um produto, que se você for lá no meu site, você vai encontrar. É uma coletânea, olha aí na tela, de provas para a preparação do concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, lá no www.ricardos.com.br, você vai ter. Essa questão não é desse concurso. A questão que nós fizemos é uma questão que não é da banca da Polícia Militar, é da banca do Mato Grosso, né, do MS concurso, Mato Grosso do Sul concurso, que fez a prova, essa questão, do Ministério Público. Então, de qualquer maneira, bancas te dão uma maneira, um norte de como você vai estudar. Mas você estudar por questões que sejam atuais é sempre bom. Então, dá uma passadinha lá, www.ricardos.com.br.